Saúde, família do coração! Se você toma ou conhece alguém que toma losartana, que é uma medicação para controlar a pressão alta, esse vídeo é fundamental para você. Para começar, a hipertensão arterial, que é conhecida popularmente como pressão alta, é uma das doenças mais comuns no mundo. E a losartana é um dos remédios mais prescritos e mais usados aqui no Brasil para controlar a pressão alta. E a gente tem disponível sem custo no Sistema Único de Saúde. E apesar de milhões de pessoas usarem esse remédio todos os dias, a grande maioria não sabe de vários efeitos colaterais, não sabe de vários detalhes importantes sobre essa medicação. E é por isso que hoje eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre a losartana. E para ficar mais fácil, eu vou dividir esse vídeo em 10 partes. Número 1, como ela funciona no nosso corpo. Número 2, por que ela é tão boa para os pacientes. Número 3, para quem a losartana é indicada. Número 4, quem não deve usar a losartana. Número 5, quais os efeitos colaterais e é seguro usar a losartana. Número 6, como usar corretamente. Número 7, quais os maiores erros de quem toma. Número 8, dicas para você potencializar o efeito da losartana. Número 9, losartana versus valsartana versus telmisartana e olmesartana. Qual delas é melhor? E número 10, quais os mitos sobre a losartana que você não pode acreditar? Roda a vinheta! Saúde, família do coração! Eu sou o Dr. Moser Susgan, sou cardiologista, atuo no consultório e na UTI, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre essa medicação que a gente usa todos os dias no consultório, que é a losartana. Então, a primeira pergunta é como ela atua e funciona no nosso corpo. Parece difícil, mas olha que interessante. Existe uma substância chamada angiotensina 2, que é produzida pelos nossos rins e que causa a contração dos vasos sanguíneos, que são as artérias. E isso faz a nossa pressão arterial subir. A losartana, ela pertence à classe das medicações bloqueadoras dos receptores da angiotensina 2. Ou seja, ela vai impedir com que essa substância que o rim produz atue nos vasos sanguíneos, deixando os vasos sanguíneos mais dilatados, menos comprimidos. Isso vai fazer com que a pressão arterial fique mais baixa. Segunda pergunta, por que a losartana é tão boa para os pacientes? Essa medicação, ela se tornou uma das mais usadas justamente porque ela funciona muito bem para vários tipos e vários perfis de pacientes. Ela tem poucos efeitos colaterais e muitos pacientes toleram muito bem essa medicação, se adaptam muito bem a ela. Além disso, ela não tem custo no Sistema Único de Saúde e ela traz benefícios adicionais além de controlar a pressão alta, como proteger os rins, reduzir o risco de arritmia, reduzir o risco de insuficiência cardíaca, reduzir o risco de infarto, de AVC. Então ela é uma medicação muito boa, muito usada há muito tempo e que muito paciente se adapta e resolve muita pressão de muita gente. Terceira pergunta, para quem a losartana é indicada? A losartana é indicada para um grande número de pacientes. Existe um pequeno grupo de pacientes, que eu já conto na próxima pergunta para vocês, que não pode usar a losartana ou que a gente não recomenda usar. Mas a grande maioria dos pacientes, sejam jovens, sejam idosos, sejam pacientes que já tiveram infarto, sejam pacientes acima do peso, sejam pacientes com câncer, mas a grande maioria dos pacientes pode usar a losartana sim. Tá bom? Então, em resumo, bem básico, ela é indicada para os pacientes que precisam controlar a pressão alta, para pacientes que a gente precisa proteger os rins, para pacientes que a gente precisa tratar a insuficiência cardíaca, que é a doença do coração fraco. Pessoal, queria interromper e pedir a gentileza de vocês se inscreverem no meu canal, deixem um like, sigam lá no Instagram, ative o sininho para os novos vídeos. Muita gente que assiste meus vídeos não são inscritas, isso me ajuda no YouTube se você deixa a sua inscrição aqui, compartilhe com quem precisa aprender sobre esses temas. Acesse meu canal, tem bastante vídeo muito interessante de muita coisa lá. Se vocês quiserem passar em consulta, também vai ser um prazer acompanhar vocês, ter um contato lá no meu Instagram. Continuando. Quarta pergunta. Quem não deve usar losartana? Infelizmente, não é todo mundo que pode usar losartana e ela, primeiramente, pessoal, é contraindicada, ela não deve ser usada por mulheres gestantes.
porque o uso da losartana pode causar problemas no desenvolvimento dos bebês. Isso é muito perigoso. Então, mulheres que passam no consultório e me contam que estão planejando ter filhos, se eu vou começar uma medicação, eu não vou começar a losartana. Ah, moça, mas eu estava tomando a losartana e engravidei acidentalmente, não estava esperando. Então, pare esse remédio imediatamente. A losartana também tem que ser evitada em pacientes que têm disfunção, insuficiência grave nos rins ou no fígado, justamente porque são dois órgãos que atuam na metabolização desse remédio. Outro grupo de pacientes que tem que evitar o uso de losartana são pacientes que já tiveram algum efeito colateral, que eu vou contar mais pra frente, ou alguma reação alérgica muito grave, também não devem usar a losartana. Quinta pergunta: quais os efeitos colaterais e se a losartana é realmente segura? A losartana de fato é um remédio seguro, pessoal, mas como qualquer outra medicação que existe, podem existir efeitos colaterais. Então, se a gente for olhar lá na bula, olhar em sites que são confiáveis, a gente vai ver que existem vários efeitos colaterais descritos, mas eles, por sorte, são muito raros. Mas os mais comuns vão ser tontura, principalmente quando o paciente se levanta rápido, que a gente chama de hipotensão postural. Isso tende a passar com o tempo, tende a melhorar. O aumento do potássio no sangue, que pode causar arritmias graves. Queda grande da pressão arterial, gerando fadiga, desmaio, palpitações, também são outros efeitos colaterais um pouco mais frequentes, mas ainda assim são raros. Outros efeitos colaterais mais raros ainda são náuseas, dor de estômago, inchaço, principalmente nos pés e nos tornozelos, anemia, formigamento, zumbido no ouvido, tosse, dor muscular nas articulações, entupimento do nariz, também são muito raros, mas constam na bula. Eu, particularmente, não vejo esses efeitos colaterais. Além disso, na pele pode acontecer muito raramente coceira, mas nos casos mais graves a gente pode ter uma coisa chamada angioedema, que é um inchaço grave na boca e na garganta, e nesses casos é necessário procurar ajuda rápida no pronto-socorro, porque a gente tem alto risco de vida nesses casos. Mas repito, todos os efeitos colaterais, eles são muito raros, é uma medicação muito segura, usada muito tempo na população. A gente usa em idosos, em pacientes que têm muita fragilidade, e eles se adaptam e toleram muito bem essa medicação, tá bom? Então, mas se você tiver algum efeito colateral, que você tenha dúvida se é a losartana ou não, converse com o seu cardiologista. Sexta pergunta: como usar a losartana corretamente? Ela pode ser usada 1 ou 2 vezes ao dia, e a dose mais comum é de 25 mg a 50 mg, uma vez ao dia ou 2 vezes ao dia, ou seja, 25 de manhã, 25 à noite, 50 de manhã, 50 à noite. Mas a gente pode dar, para alguns casos, até 100 mg uma vez ao dia, certo? Mas essa é uma dose que a gente não usa muito. E ela pode ser tomada com ou sem comida, mas é fundamental que vocês tomem em horários regulares, horários semelhantes todos os dias, para a gente ter um efeito contínuo e duradouro dela. Ela não vai começar necessariamente ter o melhor funcionamento do dia para a noite. Começou a tomar hoje, amanhã já está funcionando perfeitamente. Mas, se você já toma ela hoje, a sua pressão já vai ser impactada pela losartana. Mas, às vezes, a gente tem que esperar uma semaninha, 2, 3 semanas para a gente ver se aquela dose que a gente deu para o paciente vai conseguir estabilizar a pressão ou não, certo? Mas o sucesso do seu tratamento depende muito de você ficar medindo a sua pressão arterial, conversando com o seu cardiologista, ajustando dose. Ah, mas eu tomo a losartana e não resolve, meu vizinho fica com a pressão ótima com a losartana e eu não. Pessoal, porque a losartana ela é um remédio que tem a sua potência. Para alguns pacientes que têm a pressão mais difícil de controlar, pode ser que a losartana sozinha não resolva, pode ser que a gente tenha que trocar por outro remédio, pode ser que a gente tenha que associar, colocar junto algum outro remédio. Então a losartana é um ótimo remédio, mas depende de paciente para paciente. Sétima pergunta: quais maiores erros de quem toma? Um dos maiores erros sempre é interromper o tratamento sem indicação médica. Ah, moça, mas eu tomo a losartana há tanto tempo, minha pressão está controlada. Pessoal, a pressão alta é uma doença crônica. Em alguns casos, sim, a gente consegue tirar remédio, como por exemplo, pacientes que perderam muito peso, pacientes que começaram a fazer exercício, pacientes que diagnosticaram a pressão alta há pouco tempo, mas a grande maioria dos pacientes vão ter pressão alta para o resto da vida. Alguns mais controlados, outros menos controlados. Então nunca parem um remédio de uma hora para outra, porque isso pode causar um pico de pressão que pode ser muito grave para você. Então sempre que você pensar em parar uma medicação, converse com o cardiologista. Entenderam, pessoal? A pressão alta ela é uma doença silenciosa.
Então se você para de tomar o remédio, ela vai subir se você talvez nem perceba, mas eu continuei me sentindo igual. Mas ela talvez esteja ficando muito alta e aumenta o risco de várias doenças como infarto, por exemplo. Sem precisar passar por isso, você não pare o remédio sem orientação médica. Outro erro comum que eu vejo é o paciente tomar o remédio de forma irregular. Então hoje ele toma de manhã e não toma à noite, de semana que vem ele esquece um dia inteiro, daí no outro dia ele toma no horário diferente, pula a dose. Então isso faz muito mal para o seu tratamento, isso pode reduzir a eficácia do tratamento. Além disso, o paciente que consome muito sal também pode atrapalhar o controle da pressão, justamente porque o sal vai subir a pressão e vai atrapalhar os benefícios da losartana. Mas eu considero que o erro mais grave é deixar de medir a pressão arterial e deixar de voltar no médico. Como eu falei para vocês, às vezes a pressão está controlada por vários anos tomando a mesma dose de remédio, mas por qualquer motivo, a pressão começa a subir, como por exemplo, a idade faz a pressão dos pacientes subirem um pouquinho. Às vezes o paciente ganhou peso, às vezes o paciente não está com a alimentação legal, está fumando, está bebendo, e a pressão que ele acha que é controlada como era quando ele tinha 40 anos, hoje ele tem 60, e aquela dose da losartana não está mais fazendo efeito, ou de outro remédio. Então isso não é raro de acontecer. Então continue um segmento do seu médico e meça uma pressão em casa, no postinho, na farmácia. É importante você conhecer o valor da sua pressão arterial. Se você está assistindo esse vídeo agora, você precisa saber quanto é a sua pressão arterial. Isso é importante, seja você tendo pressão alta ou não. Outro erro comum de quem toma losartana é tomar anti-inflamatórios em excesso, que são remédios para tirar a dor. São remédios que podem prejudicar o seu rim e aumentar a sua pressão arterial. Então vai atuar em dois mecanismos que podem fazer muito mal para a sua pressão. Então se você tem tomar anti-inflamatório, que seja no máximo 5, 7 dias, mas converse com o seu médico, ó, doutor, realmente eu preciso desse remédio, pode ser outro, posso fazer uma outra tentativa. Se alguém te prescrever algum anti-inflamatório, que é medicação para dor, pergunte pro seu cardiologista se você pode tomar, o que ele recomenda, se ele pede para você tomar ou não, tá bom? Então, cuidado com esses remédios anti-inflamatórios, que é diclofenaco, ibuprofeno, cetoprofeno, cuidado com esses remédios. Oitava pergunta: quais dicas para você aumentar o efeito da losartana? Pessoal, não tem nenhuma dica específica que eu te fale, olha, tome a losartana a tal horário que vai funcionar mais, tome de manhã, tome à noite. A gente teve estudos que mostraram que o mais correto é tomar em horários semelhantes todos os dias, mas você vai potencializar o efeito da losartana no controle da sua pressão se você fizer atividade física, se você dormir bem, se você não beber, se você não fumar, se você perder gordura do abdômen, se você controlar seu peso, se você controlar seu estresse. Então, o tratamento da pressão alta não é só remédio. O tratamento da pressão alta envolve você cuidar dos seus hábitos de vida, você manter hábitos de vida saudáveis, manter uma alimentação saudável, que eu esqueci de falar para vocês, porque aí a losartana vai conseguir agir mais e você vai conseguir um controle melhor da sua pressão, entenderam? Então, número 9, pessoal, losartana, valsartana, telmisartana, olmesartana, qual dessas medicações é melhor? Todas elas pertencem à mesma classe, por isso que elas têm um nome parecido. Só que tanto a valsartana, quanto a telmisartana, quanto a olmesartana são medicações pagas, que não são medicações baratas, mas elas são, às vezes, até um pouquinho mais potentes que a losartana. Só tomem cuidado que, por exemplo, a losartana eu tenho 50 miligramas, só que a valsartana eu tenho de 80, tenho de 160, tenho 320. A olmesartana eu tenho de 20, tenho de 40. Então a dose não é equivalente. Vou trocar losartana por olmesartana. Você não consegue tomar 50 miligramas de olmesartana, por exemplo, entenderam? Se você tomava 50 de losartana. Mas existe uma equivalência entre essas medicações? Existem. Todos, e a gente vai saber dar para o paciente nesses casos, mas tem paciente que a gente vê na prática que às vezes responde melhor, a valsartana baixa um pouquinho mais a pressão que a losartana, um pouquinho mais potente de fato, a olmesartana também, mas a losartana funciona muito bem, é tão boa quanto as outras, tem efeitos protetores dessa classe, que são os bloqueadores receptores de angiotensina 2, então não existe um melhor, né? Existe um que se adapta mais a um paciente ao outro, quem está com o tratamento mais controlado, quem pode arcar com o custo, tá bom? Em resumo, pessoal, todas elas funcionam muito bem. O que vai existir é um remédio que se adapta melhor a você, que controla melhor sua pressão, que o seu médico sabe mais usar, que ele mais gosta e que você possa comprar, entenderam? 10ª parte, mitos sobre a losartana. Muitas pessoas acreditam que a losartana causa câncer, mas isso é um grande mito, pessoal. O que aconteceu foi que alguns lotes de losartana foram retirados do mercado há uns 2, 3 anos atrás, porque eles estavam contaminados com impurezas no processo de fabricação.
Mas a losartana em si, ela não causa câncer, ela não é cancerígena, ela não tem nenhuma relação com câncer, entenderam? Era na produção, as outras substâncias eram perigosas. Mas isso já foi resolvido, já foi tirado do mercado, isso já está tranquilo. Então você pode comprar a losartana que está sendo vendida na farmácia. Outro mito é que você não pode tomar losartana por muito tempo. Isso também é falso, pessoal. Essa medicação ela pode ser usada por anos e anos e anos sem problemas, desde que você faça acompanhamento médico. Como eu falei agora há pouco para vocês, se você com 40 anos de idade usa 50 de losartana de manhã, 50 de losartana à noite, você acha que você vai chegar com 60 anos, sem mudar hábitos de vida, envelhecendo, sem mudar outros pontos, e aquele remédio vai fazer o mesmo efeito? Ele não vai. Então não é que ele para de agir. Às vezes o paciente não cuida do resto e a gente tem essa pressão desse paciente subindo no tempo e a losartana já não é mais suficiente, entenderam? Não é que ela para de agir, por favor. E última coisa, gente. A pressão alta é uma doença silenciosa que muitos pacientes podem ter por anos sem perceber, tá lá machucando os órgãos, aumentando o risco dessas pessoas ficarem doentes, mas ela pode ser muito facilmente controlada com tratamento correto, com acompanhamento médico e com a manutenção de hábitos saudáveis. Então, é importantíssimo que você saiba o seu valor de pressão arterial, que você tenha ela muito bem controlada. E é importante também que você converse com amigos, familiares, e ajudem eles, perguntem se eles estão controlando bem a pressão, perguntem se eles estão cuidando disso, se eles estão indo no médico, se eles estão medindo em casa, se eles estão medindo no postinho, se estão medindo na farmácia. Por favor, tá bom? E se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho para os novos vídeos serem avisados para vocês. Me siga, porque eu sempre estou postando sobre saúde, sobre cardiologia. Eu quero que as pessoas vivam mais com mais qualidade, fiquem mais saudáveis. Até a próxima!